a continuar neste clima de adoração, porque o nosso Deus se faz presente aqui no nosso meio. Quero ser bem rápida em todas as minhas considerações, agradecer ao meu Deus. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Bezaliel, nosso pastor ali em Picos, que com muita graça tem nos abençoado em todo o nosso ministério, em todo o nosso chamado, tem sido canal de bênçãos de Deus em nossas vidas. Louvo a Deus por a vida do pastor dessa igreja, o pastor Alex, juntamente com a irmã Débora e toda a sua família, pela receptividade, por todo o carinho, todo o amor, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Louvo a Deus por a vida do meu esposinho, minha filha, minha mãe que me acompanha, está me ajudando com a Helena. Eu acho que ela está aí meio zangadinha, né? Está ali, é uma bênção de Jesus, irmãos. Louvo a Deus por a vida da minha família. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que aqui estão, amém? Abra sua Bíblia, livro de João, capítulo 14. Livro de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1 adiante. Livro de João, capítulo 14, versículo 1 adiante, vai nos dizer assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor Jesus vai nos mostrar em todo o seu plano, em todas as suas estratégias e propósitos, que Jesus, ele é a única solução para a humanidade. A palavra do Senhor Jesus diz que o próprio Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, porém o homem desobedeceu a Deus e assim o pecado distanciou a criatura do seu Criador. Todos nós conhecemos a história e é bem real e de fato que por conta desse distanciamento, por conta desta desobediência, por conta do pecado, agora a criatura distante do seu Criador, os encontros à tardes, aonde Deus visitava o homem a qual ele formou e criou, a palavra de Deus vai nos mostrar que os encontros de alegria, de pureza e de paz agora se tornou encontros de vergonha e culpa. O intuito do Criador é continuar com este relacionamento, todavia ele não desistiu de nós. A palavra do Senhor Jesus vai nos mostrar no livro de Isaías, no capítulo 7, o versículo 14, que o profeta, ele diz que uma mulher, uma virgem, conceberia e daria à luz um filho, e este se chamaria Emanuel. Quando entramos no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26, nós vamos ver que esta profecia se cumpriu. A Bíblia diz que o próprio anjo chamado Gabriel, ele chega até uma mulher chamada Maria. A palavra de Deus diz que esta mulher, ela morava em uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E ali não tinha nada de importante. Ali, aquele lugar, não era um lugar considerado importante para a época, para aquele tempo. E aqui eu começo a observar que os planos de Deus são maiores do que pensamos. Os propósitos de Deus não se cabem na nossa limitação, porque Deus olha para um lugar comum e para uma mulher comum. A Bíblia diz que Maria, ela
foi bem-aventurada, e eu entendo que ela tinha intimidade com Deus, porque quando ele se encontra com Zacarias foi no templo, mas com Maria foi no lugar de intimidade. Ela estava em sua casa, em seus aposentos. Então a palavra de Deus nos mostra que para Deus cumprir com a sua promessa, para Deus cumprir com os seus propósitos, Ele não precisa de quem tem, Ele só precisa de quem esteja disposto a viver o extraordinário. Eu me pergunto por que Deus, Ele não olhou para Galileia, para Roma, para lugares importantes daquela época e escolheu alguém de grande influência. E quando me perguntava isso para Deus, Ele falava em meu coração, é porque o reino dele é estabelecido com justiça, paz, amor e misericórdia. Não é um reino de beleza exterior, é um reino que olha para aquilo que ninguém olha, é um reino que encontra aquilo que ninguém encontra. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. Ninguém dava nada por mim, por você, mas Ele olhou com um olhar de graça e misericórdia. A Bíblia nos mostra que Maria, ela não era uma mulher desocupada, é tanto que ela estava noiva, prestes a se casar. E todos nós sabemos que quando vamos nos casar, estamos nos preparativos, principalmente naquela época que o casamento durava uma semana. Então imagina os preparativos para um grande casamento. Mas quando Deus encontra Maria e lhe coloca a proposta de viver o extraordinário de Deus, ela tem medo. Por quê? Porque alguém poderia pensar ao contrário, ou como seria. E o próprio anjo diz para ela: mulher, para Deus nada é impossível. Aleluia. E nesta noite eu quero liberar uma palavra de Deus para o teu coração, iniciando esta mensagem, que Deus te escolheu para um plano maior. Deus te separou para algo extraordinário. Irmã Sara, mas é porque o lugar onde eu vivo não tem influência. Irmã Sara, mas a minha família vão dizer isso e aquilo. Irmã Sara, mas esta promessa está distante por conta da realidade que eu vivo. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele escolhe quem é comum para marcar a história. Ele escolhe quem não é para marcar toda a geração. Ele só precisa de alguém que entenda o seu plano, o seu propósito e diga: cumpra em mim conforme a tua palavra. A Bíblia diz que quando o anjo diz para ela: olha, mulher, aquela tua parenta Isabel que não poderia gerar, ela já está grávida do 6º mês, porque para Deus nada é impossível. Então Maria olha e diz: verdadeiramente, Senhor, para ti não há nada impossível. Então cumpre em mim conforme a tua poderosa palavra. E nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele tem um plano para a tua história. Ele te chamou quando ninguém lhe dava nada. Ele te elegeu quando ninguém olhava para ti, porque Ele tem algo extraordinário para cumprir na tua vida. Você não está fora dos propósitos de Deus. Pelo contrário, Ele hoje te viu e Ele te diz: a promessa está de pé. A palavra de Deus diz que Maria, ela está disposta a viver tudo o que Deus havia lhe estabelecido. Agora ela entende que o propósito de Deus é maior. Agora ela compreende que tudo aquilo que Deus estava lhe propondo era maior do que as suas ocupações, do que os seus planos. Casar agora ficava para depois. Explicar para José a situação agora ficava para depois. Deixa Deus trabalhar na estratégia dele. Deixa Deus fazer do jeito dele. E a palavra de Deus diz que o menino nasceu, aleluia. A palavra diz no capítulo 2 do livro de Lucas que Jesus cresce em graça e estatura, e ele mostra que o seu reino é amor, é justiça, é paz, é salvação. Não é beleza exterior como muitos esperavam. Esperavam um rei vestido de glamour, coroa de ouro, sandálias bonitas, montado em um cavalo branco, um príncipe que viria salvá-los. Mas Jesus, ele vem montado em um jumento. Não tinha parecer, não tinha formosura. Quem olhava para ele não o entendia e não lhe dava nada, mas ele era o Filho de Deus. Ele pregava arrependimento, ele pregava amor, ele se assentava com publicanos
publicanos, como diz em Lucas capítulo 19, verso 1, que ele se assentava com pecadores, ele olhava para a necessidade do órfão e da viúva, ele pregava a verdadeira fé, ele era o verdadeiro evangelho e não uma religiosidade. A Bíblia diz que assim ele começa a fazer milagres e prodígios, onde passava a multidão o acompanhava, porque queria enxergar de perto o homem que tinha sandálias simples, filho do carpinteiro, vinha de Nazaré, aonde Filipe chamou Natanael, e o próprio Natanael em João capítulo 1, versículo 46 diz: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E ele disse: vem e vê o que, Filipe? Aquele que era, aquele que é e sempre será. Ele não prega, aleluia, glamour e glória, mas ele prega arrependimento de pecados, ele prega amor, perdão verdadeiro e genuíno. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou, curou, fez mudo falar, surdo ouvir, entrou em várias casas e fez grandes milagres acontecer. Com apenas uma palavra ele indicava a cura e eram curados. Ele expulsou demônios e fez grandes milagres, mas o seu maior propósito ele cumpriu. A Bíblia diz que ele morreu na cruz do Calvário, padeceu pelos nossos pecados, aleluia. E a Bíblia diz também que no terceiro dia ele ressuscitou. E quando adentramos no livro de João, no capítulo 14, a Bíblia diz que todos haviam lavado as mãos, os pés, todos agora estão ao redor da mesa. Naquele dia era um dia cansativo, eles haviam percorrido muito, agora não estavam com um semblante de alegria, se aproximava-se da morte de Jesus, e quem se alegrava todos os dias agora está com um semblante de tristeza. Naqueles dias Jesus, ele falou e anunciou que um deles seria um traidor. Judas estava distraído. Naquela mesma noite, Pedro é avisado que negaria o próprio Senhor, aleluia. Então não foi uma noite de partir do pão com cânticos, com alegrias, como era de costumes. Naquele dia, em João 14, era tristeza, era sentimento de angústia, mas a Bíblia diz que ainda assim, o próprio Jesus, ele olha para os discípulos e fala: não se turbem os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele faz uma promessa, e a Bíblia diz no versículo 15 adiante, ele faz outra promessa, ele promete outro consolador. Ele está dizendo: eu vou preparar-vos lugar, mas eu não vos deixarei sozinhos, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Oh meu Deus, deixa eu te dizer que na nossa caminhada toda, aleluia, nós pecamos e erramos, aleluia, por conta da nossa desobediência, nos distanciamos de Deus, mas Ele insiste em ter um relacionamento comigo e contigo. A prova disso é que Ele nos amou primeiro. Ele quis me amar, Ele quis te amar, e a Bíblia diz que ainda assim Ele foi e preparou outro Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo de Deus, aquele que consolaria a gente nos dias de dificuldade, é o Espírito da verdade, aquele que não encobre mentiras, aquele que não encobre o pecado, aquele que não divide o espaço. Ah, meu Deus, e eu vou dizer, o próprio texto diz que o próprio Jesus fala que o lugar de habitação do Espírito Santo somos eu e você. Este é o lugar de habitação. A palavra do Senhor Jesus diz em Atos capítulo 1 que a ordem foi: ficar em Jerusalém. Ele prometeu o Consolador, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, e a ordem era permanecer
você. Pensa que eles desistiram de esperar. Pensa que eles desistiram de ficar ali esperando o reforço, o revestimento de poder. Não. Passa-se um dia, passa-se 2 dias. A Bíblia diz que passam-se 50 dias e eles estão unânimes em oração, intercedendo, esperando a promessa se cumprir. Sabe por quê? Porque tem gente que quando Deus promete uma coisa, ele pensa que vai acontecer de imediato. Ele pensa que a promessa vai se cumprir no mesmo momento e às vezes demora. Mas porque demora, não significa que Deus se esqueceu. Pelo contrário, o que ele promete, ele cumpre. O que ele promete, ele cumpre. O que ele promete, ele cumpre. E eu vim dizer nesta noite que ele cumpriu com esta promessa de enviar o Consolador. E este mesmo Espírito Santo está aqui neste lugar. E ele quer ter um encontro comigo e com você. No capítulo 2 de Atos, esta promessa, ela se cumpre. A Bíblia diz que depois de 50 dias unânimes esperando, o versículo 1 vai dizer que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Aleluia! Sabe por quê? O lugar de espera é o mesmo do agir de repente. Aleluia! O lugar de intercessão é o mesmo do agir de repente de Deus. E Deus nesta noite está dizendo para alguém: a promessa dele vai se cumprir. Permaneça no lugar, fique no lugar, porque o de repente de Deus vai acontecer na minha e na tua vida. Oh, aleluia! A palavra de Deus diz que eles foram cheios, impactados da glória de Deus. E ali Pedro, cheio de ousadia, ouvindo que muitos murmuravam, muitos falavam, muitos ali não entendiam aquele movimento do céu, aquele agir de repente, porque o poder de Deus é loucura para quem está de fora, mas quem está mergulhado nesta graça é poder, é salvação, é remissão, é libertação. Oh, glória ao meu Deus! E a Bíblia diz que Pedro começa a pregar e ele começa a dizer: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Oh, glória! Sobre os vossos filhos profetizarão, os vossos sonhos, os vossos velhos terão visões. O apóstolo Pedro começa a falar: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele, tomado de graça, de glória, de ousadia e de poder, naquele dia ele prega e 3.000 pessoas são batizadas e aceitam a Jesus. Sabe o que eu entendo com isso? É que uma coisa é eu pregar, outra coisa é eu pregar cheio do poder de Deus. Uma coisa é eu cantar, outra coisa é eu cantar cheio do poder de Deus. E nesta noite Deus me traz aqui com ousadia para dizer que esse mesmo poder, esta mesma unção sobre a vida de Pedro está liberada para cada um de nós nesta noite. Quem quiser ser cheio desta graça, levante a tua mão e diga: Jesus, eu estou aqui, eu quero ser cheio do teu poder para anunciar as tuas virtudes. O poder de Deus está liberado para a sua igreja. A Bíblia diz que a igreja nasce. A igreja nasce neste percurso, neste avivamento, neste poder e nesta graça. E é tanto que no versículo 42, a Bíblia diz: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pensa que tinha negócio de matar uns aos outros? Pensa que tinha negócio de ser um melhor do que o outro? Pensa que tinha negócio de dizer: eu canto, só eu prego, só eu sei, só eu falo, eu vou dizer. Pensa que tinha negócio de se achar melhor do que o outro? Não. Ali
eles estavam unidos em um só pensamento, em um só propósito. Se nós formos cheios todo mundo junto, pois nós vamos crescer todo mundo junto, na graça, no poder, oh glória. E Deus nesta noite me traz aqui, cheia de ousadia, da graça de Deus, para te dizer que este mesmo poder ainda continua o mesmo. Pode alguém distorcer, mas é Ele que traz unanimidade para a igreja, é Ele que traz união e crescimento para a igreja. É este poder que tira a contenda, é este poder que traz o perdão e salvação para os pecados. Eles entendiam que eles serviam a um Deus, e era no nome desse Deus que eles iriam anunciar o Evangelho. E era no nome desse Deus que eles iriam pregar a verdade. Aleluia. E há muitos dos nossos dias, a glória, que tem se esquecido disto. Oh meu Jesus, mas nesta noite Deus me traz aqui para dizer que o poder dele não mudou. A glória pertence somente a ele. É o nome dele que é exaltado. Aqui não tem quem sabe mais do que o outro. Aqui não tem quem seja maior um do que o outro, porque ele não precisa de quem tem. Ele é o dono da prata, do ouro e de tudo. Ele não precisa de quem sabe, porque a Bíblia diz: quem pode entender o conhecimento do meu Deus? Oh Jesus, ele não precisa de quem se acha que é grande, porque ele já é grande. Isaías vai dizer que ele estende o céu como cortina, os desenrola como tenda para ele habitar. Eis que não dorme o guarda de Israel, eis que ele entra na peleja. Aquietai-vos e sabei que ele é Deus. Ninguém é como o nosso Deus, e ele é o dono desta igreja. Eles estavam unidos em um só propósito. E aqui está o segredo de permanecer cheio da presença de Deus. É ficar unidos, aleluia. É ser unidos, oh glória. Não é uns querendo ser mais do que os outros. Não é uns querendo tomar aquilo que é do outro. Pelo contrário, é unido. Se eu tenho, eu dou para quem não tem. Se eu posso levantar alguém, eu estendo a minha mão e ajudo quem precisa. Este é o evangelho genuíno. Este é o verdadeiro evangelho que muda, que transforma e que liberta. Cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles estavam tão cheios. Eles estavam tão cheios da presença de Deus. E ainda assim eles buscavam incessantemente. Sabe? Porque estamos vivendo em dias que muitos acham que ser cheio do Espírito Santo é receber uma alegria em um congresso e no outro dia estar da mesma forma. Ser cheio do Espírito Santo é modificar a sua vida. É conversão genuína. É mudança de caráter. Eu não entendo essa emoção e comoção de falar em línguas em um culto, mas amanhã continuar com a mesma vida vazia. Eu não entendo esta emoção e comoção de ser cheio do poder, voar na igreja e amanhã estar por baixo contando derrota. Não, quem é cheio do Espírito Santo, ele busca uma vida diária com Deus todos os dias, porque a fonte é inesgotável e a minha busca precisa ser diária. Eu imagino Pedro e João já estavam cheios. A Bíblia diz que eles estavam cheios de ousadia, mas agora no capítulo 3, Pedro e João estão subindo ao templo para quê? Para orar, oh meu Deus, porque quanto mais oração, mais poder, menos oração, menos poder, oh meu Jesus. Quanto mais eu mergulho nessa fonte, mais de Deus na minha vida e menos de mim. E o cristão deve viver assim. Não é orar 2 minutos e achar que vai viver o extraordinário de Deus, não. É uma vida constante. Eu oro hoje, amanhã eu oro de novo. Eu jejum hoje, amanhã eu mergulho de novo.
intercedo hoje, amanhã eu intercedo de novo. Sabe por que tem gente que para na caminhada? Sabe por que tem gente que não suporta as adversidades? É porque na primeira oração vê que Deus não respondeu conforme as suas expectativas, ele pensa logo: vou parar, vou abandonar o barco, vou desistir. Mas crente que está na busca diária, crente que intercede todos os dias, ele está de joelho na prova, ele está de joelho na adversidade, ele permanece perante a tribulação, porque ele entende que o seu alicerce é Deus, ele entende que ele está alicerçado em Deus. Vem o vento, ele está de pé. Vem a alegria, ele está de pé. Vem a adversidade, ele está de pé. Aconteça o que acontecer, eu estou de pé. Eu sinto graça de Deus nesta noite. Porque a tua firmeza não está relacionada a elogios, não. A tua firmeza não está relacionada a altares e pódios, não. A tua firmeza está relacionada em um relacionamento diário com Deus. Em um relacionamento diário com Deus. E Deus nesta noite está dizendo para a sua igreja: este mesmo poder que deu firmeza e estabilidade, Ele está aqui nesta noite. Você não vai morrer. Você não vai parar. Deus hoje vai te encher de unção. Deus hoje vai te encher de graça para você ficar de pé. Eles estão tão cheios de poder, que eles não estão se importando com o que vão falar, com o que vão pensar, com o que vão dizer. Não. Eles estão tão cheios que eles olham um homem pedindo esmola na porta do templo. E a primeira atitude deles é: eu não tenho nada material. Eu não tenho bens, eu não tenho riqueza material. Ah, mas o que eu recebi? Mas o que eu tenho? Aquele que habita dentro de mim, oh meu Deus, é maior do que ouro, é mais poderoso que condições financeiras. Amante de coberarás. O que está dentro de mim, Ele pode te dar muito mais do que prata e ouro. Você quer ser curado? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Olha a união, aleluia. Olha o sentimento de compartilhar aquilo que Jesus havia feito na vida deles. Sabe por quê, irmã Débora? Eu compreendo que uma vez conhecendo a Deus, mas nunca você esquece o que Ele é capaz de fazer. Não tem como Ele me tirar do lamaçal de pecado, da onde eu vivia, da prostituição, do mundo das drogas, trazer para a sua maravilhosa, e isso fica só entre quatro paredes, não. Quem é crente transformado pelo poder da palavra, logo quando encontra com quem precisa, ele estende a mão e diz: vem, o que eu tenho eu te dou, levanta, anda, levanta, anda. É no nome de quem? De Pedro, de João? Não, é no nome daquele que era, é no nome do Senhor dos Exércitos, o nome que tem poder para curar, o nome que tem poder para restaurar. Este mesmo nome está aqui neste lugar para te dizer: Deus vai mudar a tua história. Irmã Sara, mas é fácil para você falar de mudança de vida. É fácil você falar de que Jesus faz e restaura. Não é você que passa o que eu passo. Olha para mim, também era o cenário improvável.
27 anos de idade, desenganada um dia pelos médicos, vai morrer com câncer, leucemia, não tem mais jeito. Olharam para minha mamãe que está ali, para o meu pai e disseram: leva para casa, espera a morte chegar e levar, não tem mais jeito. E a promessa, cadê? E aquela promessa, Senhor, que o Senhor fez, cadê? Aonde está, Senhor? A promessa estava de pé. A promessa estava de pé. Estava tão de pé que um dia, pastor Alex, aquela médica olhou para o meu pai e disse: só tem até os 15 anos de idade. Se fizer alguns tratamentos específicos, mas não é garantia. Se chegar até os 15 anos de idade, talvez não vai falar, não vai andar, não vai isso e mais aquilo. Oh, Deus! Mas quando Jesus tem promessa na vida de alguém, quando o nome dele chega, a doença tem que ir embora. Quando o nome dele é glorificado, ele transforma, aleluia. E olha a Sarinha aqui, em um culto de crianças, eu tinha 7 anos de idade, um menino de mais ou menos 9 anos, 10 anos pregava no congresso. Ele me chamou até a frente e ele disse: eu vou orar por a vida desta menina, e Jesus vai curar ela. E ele começou a clamar: Jesus, cura esta menina, Jesus, cura esta menina. Eu não estou dizendo para te emocionar, eu estou dizendo porque foi isso que ele fez por mim, foi isso que ele me salvou e me transformou. Ali naquele dia, eu olhava para o meu corpo e eu sentia sangue jogando em minhas veias. Eu fui batizada com o Espírito Santo, meu Deus. Outro dia tínhamos alguns últimos exames para receber. Aquela médica trancada em um quarto, olhava para o exame de um lado para o outro e andava e voltava inconformada. Não entendíamos o que estava acontecendo. Mais ou menos 2 horas depois ela chama meus pais e diz: eu não sei o que aconteceu. Eu mandei Sarinha ir para casa, esperar a morte chegar e levar. Mas no exame aqui está dizendo que ela está totalmente curada do câncer. Mamãe olhou para ela e disse: doutora, deixa eu te contar uma coisa. Jesus no culto ontem curou a minha filha. Ela olhou para a mamãe e disse: olha, dona Neide, é lindo o culto dos crentes, eu acho muito bonito, mas isso aqui é impossível. E eu te pergunto, tem alguma coisa impossível para o meu Deus? Não tem. Nada é impossível para o meu Deus. Repeti todos os exames de novo. Lá vem aquela médica pela 5ª vez. Olha, podem ficar tranquilos, Sarinha está como se tivesse nascido novamente. Não tem nada. Está como se ela tivesse nascido neste momento. E é este mesmo Jesus que eu vim pregar nesta noite. Ele ainda cura, ele ainda faz, ele levanta o pobre, o necessitado e faz-se assentar-se com os príncipes. O nome dele cura, liberta, transforma, restaura. Ele faz o impossível acontecer. Ele faz porque ele é Deus. Mas quando ele faz, tem quem crê e tem quem duvide. Foi assim com eles. Um milagre extraordinário aconteceu. Aquele homem que havia 40 anos esperando, entra no templo saltando de alegria. Para muitos foi uma alegria enorme, impactante. Mas se levantou a fúria. Porque todas as vezes que nós nos colocamos na dispensação de Deus e fazer aquilo que Ele nos ordenou para fazer, o inferno se levanta. O inferno se incomoda com quem é cheio da presença de Deus. O inferno se incomoda com quem vive verdadeiramente uma vida de oração e de autoridade e de ousadia. Faça o teste. Não quer ser confrontado. Não quer receber levantes. Também não seja ninguém na casa de Deus. Agora se levante com autoridade e ousadia, poder nesta geração para ver os embates que não irão vir. Para ver
as afrontas que não irão se levantar. Porque o inferno não está, aleluia, procurando atacar quem já vive uma vida incomodado, não. Ele quer verdadeiramente destruir quem se levanta com autoridade e ousadia. E se levantaram os principais autoridades daquela época dizendo: nós vamos ter que parar esse povo, nós vamos ter que prendê-los. Mas o que foi que eles fizeram? Trouxeram alegria para um homem, pois não há do que acusá-los. Pois vamos fazer um plano, pedir para que eles se calem, para que eles parem de falar. Não há negociação com quem é cheio da presença. Pedro olha e diz: de jeito nenhum. Nós iremos anunciar aquele que é o Todo-Poderoso. Ele começa a dizer: e não há salvação em nenhum outro. Embaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. E eles ainda continuam a dizer: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos falar. Nós não iremos negociar, aleluia. Pode prender, pode querer fazer o que for, eu irei proclamar o nome daquele que salva, eu irei falar do nome daquele que liberta. E nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer que a igreja de Deus ainda está firmada nesta mesma esperança, firmada neste mesmo poder. Vem os embates para calar a marcha da igreja, vem as adversidades para parar o curso da igreja, mas nós iremos nos levantar com autoridade e graça. Nós iremos nos posicionar como soldados, oh aleluia, iremos dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós iremos pregar o evangelho de Cristo Jesus. Nós iremos dizer que Ele ressuscitou, que Ele salva, que Ele voltará. Não iremos negociar, não iremos retroceder. E firmados nesta promessa, a Bíblia diz que eles oram depois de não negociar. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E nesta noite Deus está aqui para dizer que Ele está procurando uma igreja que não se conforma. A igreja do último tempo, aleluia, que não se entrega, mas que prega com autoridade, que está disposta a viver um relacionamento genuíno com o Senhor. Ele cumpriu a promessa, Ele veio, morreu, ressuscitou. A Bíblia diz que Ele cumpriu a promessa, não nos deixou órfãos, e Ele irá cumprir a promessa de voltar para nos buscar. No livro de João, no capítulo 20, Jesus, Ele usa a tradição hebraica para deixar bem claro que Ele voltará. O lenço que cobria o seu rosto ali naquele sepulcro não estava embolado, o lenço estava dobrado. E esta tradição diz que quando o servo servia o seu amo, ele ficava de longe esperando o amo terminar a sua refeição. Se o amo levantasse da mesa e deixasse o lenço embolado, era sinal que ele havia terminado. Mas se ele levantasse da mesa e deixasse o lenço dobrado, era sinal que ele voltaria. E Jesus, ele usa essa tradição para deixar bem claro para a sua igreja: eu não terminei, eu voltarei. E a igreja que tem a ousadia, a igreja que não negocia, a igreja que está de pé, venha o que vier, irá ouvir o som da trombeta tocar. Nós que estamos de pé, enfrentando luta,
presença dele, nós temos a esperança de que ele breve voltará, de que ele breve voltará. E eu quero nesta noite ouvir a igreja que está viva, esperando o noivo. Ah, meu Deus, esperando o noivo, que está pronto para dizer: eis-me aqui, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fique de pé nesta noite. Ele voltará. Ele voltará. A missão do Espírito Santo não terminou, porque ainda existe um povo que vai ser cheio da sua glória. Esta missão não acabou. Ela se estende de gerações em gerações. E chegou no nosso tempo, no século 21, ano de 2025. Ela chegou até mim, até você. E esta mesma presença, este mesmo poder está aqui neste lugar para impactar a tua vida, jovem, para encher a tua vida, criança, para transformar a tua igreja, a sua vida, mulher, para transformar a tua vida, homem. Basta você dizer: eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui, Jesus. Cadê você que quer ser cheio da presença de Deus neste último tempo? Cadê você que quer ser cheio da graça de Deus neste tempo? Ele tem avivamento, ele tem transformação de vida, ele pode mudar a tua história. É hoje, é agora, é para quem quer. Ele batiza, ele salva, ele renova, ele faz como ele quer. Porque há quem diga que o meu Deus operou somente no passado, mas eu estou aqui com ousadia do céu para dizer: ele olhou para a minha geração, ele olhou para você no dia de hoje e está dizendo: o meu poder continua o mesmo, o meu poder continua o mesmo. Hoje eu venho ao teu encontro e eu quero te encher. Faça essa oração comigo nesta noite e diga para ele: Jesus, eu sou a igreja do hoje. Eu estou disposto a ser cheio de ousadia. Eu estou disposto, Jesus, a me encher da tua presença hoje, porque eu acredito firmemente nas tuas promessas. Só quem está firme, só quem acredita na promessa de que ele voltará, só quem aguarda essa esperança de que ele voltará para buscar a sua igreja. Enquanto ele não vem, nós iremos proclamar. Enquanto ele não vem, nós iremos nos encher. Ore comigo nesta noite, soberano Deus. Pai amado, eterno e santo, nós te agradecemos, Senhor, porque tu és fiel. Obrigada, Jesus, porque o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado pela tua palavra. Queremos te dizer, Senhor, assim como o Senhor encheu de ousadia e poder, marcou a vida, Senhor, daqueles homens, marca a nossa vida hoje também. Pai querido, se tiver em algum coração o desânimo, não tem mais esperança do céu, hoje, meu Deus, coloca ânimo, coloca alegria, porque o Senhor irá voltar. Essa é a nossa maior esperança. O Senhor irá voltar, meu Deus. Mas enquanto a trombeta não toca, nós queremos te dizer, Senhor: eis-me aqui, cumpre em nós as tuas promessas, nos dá firmeza, nos dá autoridade para anunciar o teu santo nome, em nome de Jesus, Senhor. Quem pode dizer amém? Aleluia! Oh, coisa maravilhosa, meus amados irmãos, coisa boa, a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Quem pode dizer glória a Jesus? Glória a Deus. Meus amados.